conceder a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Para o homem, a Ti, ó Rei Jesus. Para o homem, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. 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 Aleluia. Graças a Deus por esses louvores. Muito obrigado, Melissa, por ter se colocado à disposição do Senhor, estar louvando essa noite. Creio que o Senhor te usou com poder, com graça, com sabedoria. Agora, irmão, estaremos passando por um momento da palavra e que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso irmão e que a partir de agora não seja mais ele falando, né? E sim o Senhor usando a vida dele com poder, com graça, sabedoria. E tá com você, irmão. O Senhor esteja te abençoando. Amém. Muito obrigado, Pedro, pela palavra. Muito obrigado a todos mais uma vez pelo convite. Eu não me lembro quando eu estive, mas eu acho que foi muito tempo. Se não foi, eu sinto que foi muito tempo. E espero que o Senhor esteja continuando a nos abençoar, mais do que nos abençoando, pois Ele já começou a nos abençoar desde que começamos aqui reunidos a meditar em Sua palavra. O versículo de João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos e mais profundos, talvez, da expressão do amor de Deus, tanto do velho quanto do novo, né? Eu me lembro uma vez que eu conversava com o presbítero da igreja onde eu reúno, falando sobre essa questão de estudo, de montar sermão, de homilética no geral. E aí ele contou uma história para mim que certa vez um senhor foi convidado para pregar numa igreja local, e ele foi a essa reunião de pregação e pregou sobre João 3,16. E o Senhor abençoou aquela igreja, houve conversão de almas, houve edificação. E aí passou-se um tempo, convidaram esse irmão de novo para estar na igreja, e ele voltou e pregou sobre João 3,16 novamente. E aí, mais uma vez, almas foram salvas, pessoas foram edificadas, passou-se um tempo, o irmão foi chamado mais uma vez para pregar, e ele pregou João 3,16. E aí alguém da igreja chegou perto dele e falou, mas irmão, você só prega João 3,16 quando vem aqui? E aí o irmão respondeu, enquanto eu não esgotar esse versículo, eu não paro de pregar sobre ele. E é impossível esgotá-lo em toda a sua profundidade. Então, João 3,16, ele consegue resumir e apresentar de uma maneira muito bonita o que é o amor de Deus, o que é a expressão desse amor na missão da igreja, como nós pensaremos um pouquinho hoje, e que quando nós ouvimos o louvor, né, com a Melissa nos conduzindo em louvor a Deus, como é bela, né, essa canção que foi primeiramente cantada, que eu não conhecia, que eu conheci agora, e num dos seus versos ela diz, a minha identidade e o valor só encontro em ti. Hoje nós vamos falar muito sobre o que significa, ou qual é a identidade que a igreja tem a partir de uma perspectiva do próprio Cristo, que Cristo fez o que a igreja é.
E o quão importante é para nós, como cristãos, é entendermos quem somos a partir do que Cristo diz, a partir do que Cristo fala, a partir do que Ele afirma sobre nós, né? Como psicólogo, a gente fala muito sobre autoimagem, autoestima e etc., mas é fundamental entendermos que, como cristãos, a nossa grande identidade não vem de nós mesmos. A nossa grande identidade parte daquele que nos dá valor, como a canção muito bem expressa, e que também nós iremos, em algum ponto das nossas reflexões aqui, comentar sobre, né? E é por isso que, então, eu gostaria de convidá-los a lermos juntos um versículo. Hoje nós vamos refletir apenas sobre um versículo no Evangelho de Mateus, né? Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem numa leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 23. Mateus, capítulo 4, versículo 23. É apenas um versículo, um dos outros tantos que nós vamos ler, mas é o primeiro dessa noite. Mateus capítulo 4, versículo 23, eu estou lendo na NVI. Nos diz assim o evangelista Mateus: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Lendo novamente, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus possa nos conduzir em reflexão na sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, pelos meios que o Senhor nos dá, de reunidos mais uma vez estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, pois o Senhor nos dá a oportunidade e os meios, e sabemos que tudo vem de ti, e é por meio de ti e para a honra e glória do Senhor. E é por isso que nós pedimos nessa noite que o Senhor conduza as nossas mentes e os nossos corações na reflexão da tua palavra. Que o Senhor nos ajude e faça a tua obra em nossas vidas, para que compreendamos conforme o teu querer aquilo que tens para nos falar. E nos molde, nos coloque conforme a vontade do Senhor, para que teu nome seja mais honrado nesta terra e nossas vidas tenham mais prazer em ti. Nós deixamos cada um de nós entregue em tuas mãos, pedindo pela tua grande misericórdia para nos ensinar nessa noite. Nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. O versículo de Mateus capítulo 4, versículo 23, também é um versículo repetido em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 5, em João capítulo 1. É um versículo que está em todos os evangelhos que nós temos nas Sagradas Escrituras. E nós sabemos que a nossa fé, o cristianismo, parte de um ponto apenas: Cristo. Afinal, o nome da nossa fé, o nome da religião que professamos, o nome daquilo que nos transformou é Cristo, é cristianismo. Nesse sentido, se nós queremos entender o cristianismo, nós precisamos entender o que Cristo ensinou. Se nós queremos entender o que Cristo ensinou, nós voltamos às leituras do Evangelho e da Palavra. E se nós queremos entender o que nós devemos fazer enquanto povo dele, nós precisamos olhar para o que ele fez e entender quais eram as suas prioridades ministeriais. E aqui é interessante porque o evangelista Mateus, tal como o evangelista Marcos, tal como o evangelista Lucas, né? Marcos tem uma narração mais resumida, mas o evangelista Mateus e o evangelista Lucas fazem questão de mostrar o preparo de Cristo para começar seu ministério. Eles falam de como Jesus foi concebido, eles falam de como Jesus nasceu, eles falam de como Jesus cresceu, falam como Cristo foi batizado. E aí, então, após o batismo de Cristo, fala como Cristo começa o seu ministério. E é por isso que quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 23, nós podemos entender pelo menos 3 atividades às quais nós, como igreja cristã, nós como servos e servas de Deus, somos chamados a nos dedicar. São 3, talvez, pilares que nos ajudam a compreender qual é o nosso chamado nessa terra. O evangelista Mateus nos fala que Jesus ensinava nas sinagogas, que Jesus pregava as boas novas e que Jesus curava todas as enfermidades e doenças. E é nesse sentido que eu gostaria de pensar com vocês aqui hoje. O que é o ensino, o que é a pregação e o que é a cura desse ponto de vista.
recorrendo também às línguas originais e tentando entender o que significa cada um desses verbetes e também o que significam para a nossa vida ministerial enquanto igreja. Quando a gente fala de chamado ministerial, nós estamos falando daquilo que a igreja se ocupa em fazer, da sua agenda de atividades. E para nós termos uma agenda de atividade que expressa o caráter de Cristo, nós precisamos então olhar para as Escrituras e entender como a palavra fala que Cristo fazia o ministério. Entender quais eram as atividades que ele se ocupava. E a primeira que nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 23, é o ensino. Ensino vem do grego, aqui está escrito didaskô, mas é didaske, é a atividade de ensinar. E aí, depois eu posso mandar a mensagem digitada para vocês lerem o texto com mais calma, mas usando o dicionário Strong da língua grega, quando ele traduz didaskô, o significado, ele fala que é literalmente fazer com que se aprenda, instruir, transmitir conhecimento, sempre se referindo ao ensino das Escrituras. O papel-chave do ensino das Escrituras é mostrado por sua grande frequência no Novo Testamento e na variedade de formas de palavras. Quando nós estamos falando de didaskô, quando nós estamos falando de ensino, nós estamos literalmente dizendo sobre fazer com que se aprenda. Esta palavra é muito importante, especialmente para o evangelista Mateus. Ele usa um pouco mais do que 14 vezes em seu evangelho, falando sobre Jesus e sobre a atividade de ensinar. A primeira coisa que vemos quando olhamos para o ministério de Cristo é que ele se dedicava ao ensino. E Mateus parece querer nos dizer que ensinar no ministério de Jesus era comunicar a natureza e o propósito do reino de Deus de forma detalhada. E aí aqui a gente começa a ver que ensino e pregação, que é o nosso próximo ponto que nós vamos dedicar a pensar, guardam semelhanças, mas guardam particularidades. Quando nós olhamos para o que Jesus fazia no ensino, nós vemos que Jesus expressava muito claramente o que o reino de Deus espera daqueles que fazem parte dele. Ou seja, ele explicitava a natureza e o propósito desse reino, o que talvez não cabia dentro de uma pregação evangelística. E é por isso, então, que Jesus começa aqui falando sobre ensino. E se nós olharmos para o próprio evangelista Mateus, no capítulo próximo, capítulo 5, o capítulo 5, 6 e 7, é uma grande expressão do que é ensinado do ponto de vista de Jesus. Jesus gasta 3 capítulos para apresentar os valores deste reino que ele estava apresentando aos seus. E quando também nós estamos falando de ensino, e aí do ponto de vista do ministério da igreja, nós não estamos apenas falando de uma manifestação ou de uma explicitação de um texto de maneira lógica e a compreensão dele assim também. Nós estamos falando de algo muito maior, nós estamos falando de uma compreensão, de um esforço integral para que o ensino seja compreendido. Esse esforço, ele é tanto daquele que ensina, pois aquele que ensina, tendo didaskô como significado, ele quer que o outro aprenda. Eu costumo dizer que quem é chamado para o dom de ensinar tem que ter isso no coração. Ele tem que estar angustiado por pensar assim, será que as pessoas que estão ouvindo a palavra estão entendendo? Será que elas estão compreendendo o que eu estou ensinando? Para mim, isso é uma das maneiras mais simples de entender se você foi chamado para o ensino ou não. Isso te angustia, isso tira de você a paz, entre aspas, e você se interessa profundamente em que as pessoas compreendam como a palavra de Deus pode ser vivida em suas vidas, porque é isso que ensino do ponto de vista cristão significa. Significa um esforço integral. E aí nós vamos olhar um texto no Antigo Testamento que nos ajuda a compreender isso. Lá no 5º livro, em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio já é repetição da lei, Moisés está se despedindo do povo, então, como legado, ele repete toda a experiência, tanto de história como de ensinamento de Deus para o povo. E aí ele diz assim, no capítulo 6, versículo 6,
Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as nas testas. Escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Veja que o ensino da Escritura para Moisés aqui, para nós, não é um ensino apenas de ir a uma reunião e aprender a palavra. Não. Ele envolve todos os momentos de uma vida. Ele envolve o sentar, ele envolve o andar, ele envolve o deitar, ele envolve o escrever o texto de maneira que eu possa vê-lo no meu campo de vista. Eu pessoalmente tive essa experiência, porque quando eu era adolescente, minha mãe fazia isso em casa, né? Ela pegava versículo e escrevia no espelho do banheiro, escrevia no espelho do quarto, colava papelzinho no armário da cozinha, colava papelzinho na mesa, para que a palavra estivesse diante dos olhos. É isso que é ensinar. É essa dedicação que envolve cada espaço nosso e que vai além de nós. Veja que o que Moisés fala, ele fala que tinha que inculcar, a NVI ela não coloca essa palavra, mas a Almeida Revista e Corrigida, como também a atualizada, usa essa palavra no versículo 7, né? Inculque-a nos seus filhos. A NVI traz como ensine-as com persistência. Mas essa expressão inculcar é muito interessante porque no hebraico ela significa afiar pela repetitiva fricção de uma lâmina sobre uma pedra de amolar. Isso é inculcar a palavra do ponto de vista do que o texto está querendo dizer. Eu tive que aprender a amolar faca depois que eu casei. Antes de casar, eu não sabia amolar faca. E aí, um dia, minha esposa falou, a faca está sem fio, amola a faca. Eu falei, vou tentar. E tem na pé da cozinha tinha um murinho, eu fui lá fazer o que eu já vi meu pai fazer, meu sogro fazer, que é ficar passando, né? A lâmina não funcionou. Aí eu fui na casa do meu sogro, pedi para ele me ensinar. Aí ele falou, não, você vai pegar o fio da faca, passar na pedra, e aí a faca vai ficar mais limpa e mais afiada. Só que não adianta passar só uma vez, você tem que fazer repetitivas vezes o movimento. E o que acontece é que o ferro vai ficando mais fino, porque ele vai entrando em atrito. E é exatamente isso que é ensinado do ponto de vista bíblico. A palavra precisa friccionar a nossa vida, ela precisa atritar, ela precisa colocar aquilo que é ruim para fora, para que a gente esteja afiado, para que a gente esteja pronto para fazer aquilo que o Senhor quer. Ensinar é isso, é estar preparado. Veja que Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 16, quando ele fala sobre isso, ele usa uma outra expressão muito interessante para a gente pensar. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ensinar, estudar, aprender a palavra é ser habitado por ela. É se tornar casa da palavra de Deus. É se tornar pessoas onde a palavra de Deus é encontrada em abundância. E eu não consigo fazer isso se eu resumo minha vida de ensino e de estudo a algumas reuniões, se eu resumo minha vida de ensino e de estudo a algumas oportunidades. O didascô que Jesus fazia, e é esse chamado que a igreja tem, é uma atividade integral e constante. É uma atividade que, como o John MacArthur comenta, expõe os segredos do nosso coração, nos deixa nus diante de Deus. Um ensino bíblico eficaz, ele coloca a gente para olhar com sinceridade para nós mesmos, nos incomoda, nos tira do lugar de conforto, nos coloca a pensar sem nenhum tipo de hipocrisia sobre aquilo que vivemos, fazemos e pensamos. O próprio MacArthur também comenta dizendo que a verdade de Deus ela não coça os nossos ouvidos. Pelo contrário, ela nos golpeia e nos queima. Ela reprova, repreende, convence, exorta e encoraja. Mensagens, estudos que acariciam o nosso ouvido não são tão poderosas como aquelas que nos golpeiam, como aquelas que tiram a gente do lugar, que fazem a gente pensar e olhar para o céu e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, pois nós não podemos fazer isso que o Senhor está mandando que nós façamos sem a sua misericórdia.
Era esse tipo de ensino que Jesus fazia. E é por isso que quando nós lemos sobre o ensino de Jesus, lá voltando a Mateus, no capítulo 7, no versículo 29, quando Jesus está terminando o Sermão da Montanha, os que o ouviam comentam. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, nos diz o evangelista Mateus, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. E veja por que elas estavam maravilhadas. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É esse o tipo de ensino que nós precisamos realizar em nossas igrejas. Ensinos que tenham autoridade, que tenham a autoridade não humana, não a autoridade que vem de mim, como nosso irmão Pedro muito bem falou no início dessa reunião, não é o mensageiro que carrega a autoridade da palavra, é a palavra por si mesma que carrega essa autoridade. E essa autoridade daquele que ensina, daquele que prega, é feita por intermédio do Espírito de Deus que habita em nós, que nos dá um espírito de coragem, como veremos daqui a pouco. É por isso que ensinar exige para a igreja, ouvir essa primeira porção do seu chamado, exige que homens e mulheres estejam sendo preparados. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, quando ele está falando a Timóteo sobre como deveria conduzir-se no seu ministério pastoral, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Uma igreja que ensina é uma igreja que afia os seus filhos e filhas. Ou melhor, uma igreja que ensina é uma igreja que afia os filhos e filhas de Deus para o honrar e para o glorificar. E é por isso que o texto nos diz que é apenas essa palavra que torna qualquer servo de Deus apto e preparado para toda boa obra. E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também dá um outro aviso. Veja que no versículo 2 do capítulo 4, também de 2 Timóteo, Paulo diz: pregue a palavra. Nós vamos ver agora no segundo ponto sobre pregação. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uma igreja que deixa de ensinar ou não ensina a palavra está condizendo com essa palavra. Está sendo uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou o que é mais importante para o chamado ministerial, que é o ensino bíblico, que é o ensino da palavra. Uma igreja sadia é uma igreja que se dedica a ensinar a palavra de Deus. Mas aí, então, nós caminhamos para o segundo ponto que Mateus capítulo 4, versículo 23, nos faz pensar. Lá em Mateus capítulo 4, o evangelista diz que Jesus pregava nas sinagogas e diz também que, ensinava nas sinagogas pregando as boas novas do reino. E aqui, quando fala de pregação, né, ou querussô, como está escrito aqui, que tem como base fundamental a ideia de proclamar uma mensagem publicamente com convicção. Refere-se especialmente à pregação do evangelho. E quando usada para evangelização, enfatiza a vitória da mensagem do evangelho de Deus na totalidade de suas mensagens de boas novas. Ensinar, o segundo ponto, Jesus se dedicava a pregar. É interessante ver que Cristo ensinava e pregava. São dois ministérios, duas porções do chamado da igreja que precisam acontecer de maneira conjunta. A igreja tem que ensinar e a igreja tem que pregar. Eu costumo ilustrar isso dizendo que os evangelistas pregam e trazem almas para igrejas. E os ensinadores preparam essas almas para voltar a evangelizar ou ensinar a outros. Então, são proporções ministeriais diferentes, mas que precisam acontecer de maneira junta dentro da igreja. A pregação de Jesus era um anúncio de uma boa nova. E, como todo anúncio de uma boa nova, exige daquele que o faz convicção. Nós, quando pregamos o evangelho, precisamos ter convicção. Falando a Timóteo,
O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim a ele: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo está falando com um jovem pastor, que era Timóteo. Um rapaz que provavelmente estava passando por sérias dificuldades numa igreja em que ele era o mais novo, provavelmente. Diante de vários irmãos e irmãs mais velhos, tanto em idade como talvez em experiência. E então Paulo lembra a ele, lembre-se que o mais importante é você dar ouvidos ao Espírito que você recebeu. Que Espírito é esse? O próprio Espírito Santo. Se nós temos alguma convicção para evangelizar, essa convicção vem do Espírito de Deus que está em nossas vidas. Porque pregar o Evangelho não é uma missão fácil, não é uma missão confortável. Citando mais uma vez o John MacArthur, ele comenta dizendo: pregar a palavra de Deus nem sempre é fácil. A palavra que somos exigidos a pregar é com frequência ofensiva. O próprio Senhor Jesus é uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. É muito difícil pregar o Evangelho. A gente tem que partir de definição. Um evangelho barato, um evangelho pobre, um evangelho que é muito fácil de ser aceito, não é o evangelho bíblico. Porque o evangelho, ele testemunha contra nós primeiro. Ele diz, como o João 3,16 fala, que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, há uma perecibilidade, há uma perca aí. Nós estamos condenados. O evangelho nos lembra isso. E ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de mensagem. E é por isso que é tão difícil pregar o evangelho bíblico. Porque ele é ofensivo. Ele chega a nós e fala: olha, você é um pecador que está perdido. Sem Cristo você não tem esperança. Então, quando Paulo, voltando lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala com ele: olha, Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo. Né? Faz tudo o que puder, toda oportunidade, seja sábio, use toda oportunidade para pregar esse evangelho. E aí é interessante porque no capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo apresenta a ele qual é o motivo dele ter que pregar. Veja que ele diz assim, 2 Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, de que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E aí ele diz: prega a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Se há um motivador para pregarmos o evangelho, é lembrarmos que este Cristo que pregou o evangelho como chave, como base do seu ministério, é o Cristo que irá pedir de nós contas do nosso evangelismo. Veja que Paulo coloca que Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos. É por isso que esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, vai expressar a seguinte verdade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. O que Paulo está dizendo aqui é que há um mandato, um chamado, uma vocação que precisa ser atendida, que precisa ser ouvida, que é a de pregar o evangelho. E qual era esse evangelho? Veja que Mateus o qualifica, dizendo que este evangelho é o evangelho das boas novas do reino. Cristo se ocupava em anunciar que o reino de Deus estava próximo e que seus soberanos propósitos na história estavam sendo finalmente realizados. A gente sabe, quando estuda o conceito de reino de Deus no Novo Testamento, que ele tem diversas acepções, né? Ele tem pelo menos 5 percepções diferentes. Mas eu não vou entrar aqui nessas percepções. Eu quero entrar apenas naquilo que é mais substancial do conceito de reino de Deus, que é que o reino de Deus é este movimento que começa com a encarnação de Cristo e que vai ser consumado quando Cristo voltar em sua segunda vinda e o mundo inteiro reconhecê-lo, ser obrigado a reconhecê-lo como Senhor soberano de sua história. Quando nós lemos Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesus também definindo o seu chamado ministerial, poderíamos colocar como texto paralelo ao que nós estamos pensando em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, versículo 14, ele fala assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas.
Enquanto Cristo veio, né, e quando encarnou e esteve entre nós, ele foi o anúncio público de que o reino de Deus estava invadindo a história. Esse reino que sempre existiu desde o Éden e que sempre existirá após a vinda de Cristo, ele é explodido aos olhos de todos com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós, como igreja, como vivemos a expectativa do reino? Bem, nós vivemos a expectativa do já e do ainda não. Pois, por um lado, nós já vivemos a realidade do reino. Nós já servimos ao soberano Senhor. Nós já somos súditos do Rei Jesus. Por outro lado, nós estamos aguardando, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 28, Hebreus 12, 28, que diz: portanto, já que temos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Se já recebemos um reino inabalável, nós estamos aguardando a consumação desse reino. E veja, nós vamos falar de cura daqui a pouco. O que significam as curas, senão uma manifestação de que o reino de Deus estava entrando nessa história? Estava apresentando o soberano sobre todas as coisas. Como Lucas capítulo 11, versículo 20, nos apresenta dizendo, né, quando Jesus vai explicar por que ele estava expulsando demônios, ele fala, se os demônios estão sendo expulsados, é porque o reino de Deus chegou. E aí, usando as palavras de William Hendrickson, Jesus falou da obra da salvação como sendo o reino ou o reinado dos céus, para indicar o caráter, a origem e o propósito sobrenatural de nossa salvação. Nossa salvação tem um início no céu e deve redundar em glória para o Pai que está no céu. Por isso, ao usar esse termo, Cristo defendia a verdade tão preciosa para todos os crentes de que tudo está subordinado à glória de Deus. Tudo está subordinado à glória de Deus. O evangelho que nós pregamos diz, como fala Paulo em Romanos capítulo 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, amor e temperança no espírito. Vamos conferir lá para eu não estar citando o versículo errado. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você, quando nós como igreja vivenciamos o evangelho do reino, nós estamos testemunhando, nós estamos pregando, porque estes valores, justiça, paz e alegria, são valores espirituais. Veja que ele diz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é importante também lembrar, como nos diz Paulo em Colossenses capítulo 1, que nós fomos transportados para esse reino. Eu gosto muito desse versículo 13 de Colossenses capítulo 1, quando diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu gosto muito de imaginar que o evangelho é como se fosse um gancho que me tomou do reino das trevas, me tirou e me colocou no reino de Cristo. Me transformou e me deu uma nova vida. Isso por conta que um dia eu ouvi a pregação do evangelho. E este evangelho do reino, esse evangelho que fala das boas novas do reino de Deus, é um evangelho que não permite indiferença. Quando nós lemos lá em João capítulo 3, como o nosso irmão Pedro citou, João capítulo 3, nós já lemos o versículo 16, eu queria agora ir ao finalzinho dessa sessão, versículo 19 do capítulo 3 de João. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O evangelho, ele é uma mensagem que incomoda, ele demonstra, ele tem esse efeito. O evangelho não é indiferente, não aceita indiferença. Ou nós o recebemos para a salvação, ou nós o recebemos para a condenação. Porque o evangelho é luz, e ele, quando joga essa luz diante do homem pecador, ele é capaz de ver o mal que ele tem e o mal que ele faz. E é por isso que o evangelho é uma mensagem necessária para esse mundo, ainda que eles não queiram ouvir. É por isso que a igreja dos nossos irmãos primeiros, a primitiva, se dedicava a pregar,
Se você pega Atos, o capítulo 1, nós temos a escolha de Matias. Depois, capítulo 2 tem pregação, capítulo 3 tem pregação, capítulo 4 tem pregação. A gente vê a frequência constante de pregações, porque tal como Jesus pregava as boas novas do reino, nós, como igreja, somos chamados a pregar o evangelho da graça. Como MacArthur diz, pregação e ensino são o âmago de nossa filosofia de ministério. Qualquer outra filosofia de ministério substitui a voz de Deus pela sabedoria humana. Então, a igreja é chamada a ensinar, a igreja é chamada a pregar. E, finalmente, diz o texto que a igreja é chamada a curar. A palavra grega para curando é terapeu, de onde nós tiramos a nossa palavra terapia, que significa curar, reverter uma condição física para restaurar uma pessoa com uma doença. Envolve elementos naturais no processo de cura. Nós sabemos que no ministério de Cristo, as curas maravilhosas, os milagres que ele realizou, adornavam o seu ministério, comprovando que Jesus era de fato o Filho de Deus. É assim que Nicodemos fala em João capítulo 3, versículo 2, quando chamando Jesus para conversar, diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os milagres que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Os milagres que Jesus realizou tinham como propósito fundamental confirmar que ele era o servo de Deus, que ele era o Filho de Deus, que o que ele falava era a verdade e a vida. Mas pensando em terapeu, pensando em como a igreja é chamada também viver essa porção do seu chamado, que é a porção terapêutica, a porção curativa, nós podemos pensar em pelo menos dois aspectos. O primeiro é pensar que o pecado, desde o Éden, estragou a criação de Deus e que as curas feitas por Jesus demonstravam um futuro onde não haveria mais doenças. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, quando João está terminando de ver e descrever a revelação recebida, Apocalipse 22, no versículo 2 e 3 diz assim: No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Veja que no nosso futuro não haverá maldição. No futuro daqueles que têm Cristo como seu Senhor. No futuro não haverá dor, não haverá sofrimento. E veja aqui também que a questão não é a árvore da vida. A questão é o trono do Cordeiro. A questão é que Cristo será aquele que nos capacitará a viver uma vida sem a manifestação do pecado, que é a limitação, que é a dor, que é a doença. Então, quando nós olhamos por esse primeiro aspecto, o Evangelho nos dá a esperança de um futuro sem dor, sem sofrimento. Mas há uma segunda maneira de entender o chamado terapêutico que o Evangelho tem para a igreja. É pensar que o propósito ou a proposta do Evangelho é restaurar no homem tudo que foi perdido no Éden por conta do pecado. Assim, quando pregamos e ensinamos o Evangelho, estamos buscando uma terapêutica divina, que cura e transforma o homem em sua doença fundamental, o pecado. Por isso, quando falamos de Evangelho, estamos afirmando que Deus é plenamente capaz de trazer vida onde só havia morte, de trazer paz onde o caos estava presente, de trazer amor onde o ódio era a única razão. A terapêutica evangélica é aquela que afirma que o Evangelho dá vida a mortos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, vivendo segundo nossas vontades, sob o domínio do príncipe da potestade do ar, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, pela graça sois salvos, nos transformou, nos regenerou, nos deu nova vida. Quando nós estamos falando de terapêutica evangélica, nós estamos falando exatamente desse processo que a graça de Deus faz de dar vida a mortos, de transformar pecadores em filhos de Deus. E como é necessário em nossos dias lembrarmos que o Evangelho tem essa função. Ele tem essa função de resgatar o homem todo, de curá-lo, não das suas doenças físicas apenas, pois se Deus quer nos curar, Ele nos curará, isso é fato, mas de nos curar de uma doença maior e fundamental que é o pecado.
Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que querem buscar um culto por causa de milagre, por causa de sinal, porque muitas vezes querem curar o corpo, mas não querem a cura da alma. E aí terão um corpo sadio que será condenado ao inferno, porque terão saúde do corpo, mas não terão saúde da alma. O nosso problema fundamental, nossa doença fundamental é o pecado. E a terapêutica fundamental, o método de cura desta doença é apenas o evangelho da graça. É por isso que Colossenses capítulo 3 apresenta de modo esquemático isso que eu estou dizendo. Se você não conhece, eu recomendo que você leia. Aqui eu só vou apresentar rapidamente a lógica do capítulo. Lá no capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo fala que se nós já ressuscitamos com Cristo, deveríamos olhar para as coisas do alto, deveríamos dedicar a estas coisas, ou seja, uma nova vida demanda novas atitudes. E uma das funções do evangelho na vida de qualquer pessoa que é recebida por ele, que é transformada por ele, é a mortificação. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala do versículo 5 a 11 do capítulo 3. Ele fala que o evangelho permite que o velho homem morra, o remédio de Deus mata o velho homem e produz o novo homem, mata a velha mulher e produz a nova mulher, mata a velha criatura e produz a nova criatura. E essa nova criatura é capaz de viver na mansidão, o amor, a humildade, a longanimidade, é capaz de viver de uma maneira harmoniosa nos seus relacionamentos familiares, sociais e também numa vida de mutualidade na igreja. Veja que a terapêutica evangélica, a forma que Deus cura o nosso pecado, não é apenas individual, mas coletiva. É isso que me faz pensar que o terceiro chamado da igreja é terapêutico. A igreja não pode substituir essa terapêutica em seus públicos. Muitas vezes nós temos assistido pastores, pregadores, ensinadores dedicados a lerem autoajuda, psicologia, filosofia e esquecendo que a terapêutica fundamental não é essa. A terapêutica fundamental é Cristo. A cura fundamental é Cristo. Eu não posso usar no meu púlpito outra coisa a não ser Cristo. Era isso que Paulo dizia, não é mesmo? Em 1 Coríntios, eu só quis pregar entre vós Cristo e este crucificado. O John Piper ele tem um texto interessante falando sobre isso, e aí tem um trechinho que eu queria ler que ele fala assim: a questão é, qual é a fonte da saúde mental? Minha resposta é Deus, ou ver a Deus como Deus e desfrutá-lo como Deus. E isso envolve ser perdoado por Ele e ser aceito com graça totalmente gratuita. Creio que essas verdades são distorcidas quando são usadas para tornar a autoestima a fonte de nossa saúde mental. Os menores ajustes que os evangélicos façam para se conformarem ao mundo na sua maneira de tornar as pessoas felizes a caminho do inferno não são suficientemente fundamentais para mim. O Piper ele é certeiro ao nos lembrar, como nos diz as Escrituras, de que a nossa cura fundamental é Cristo, é Deus. Ele é aquele que pode curar o mais profundo do nosso ser. E aí nós vamos para uma outra perspectiva também, é que apenas quando eu, sendo cristão, entendo que a terapêutica, que é Cristo, que cura todo o pecado, que transforma a pessoa em nova criatura, quando eu entendo que é a terapêutica, as terapias se tornam algo compreensível, elas têm o seu lugar, elas ganham o seu tamanho adequado. Como, nesse sentido, se nós não entendemos dessa forma, toda terapia humana é um paliativo. É uma maneira de apenas passar um tempo enquanto não é alcançado o fundamental, que apenas Cristo pode alcançar. E é Deus mesmo que faz isso em nós. Quando diz 1 Tessalonicenses 5:23, nos diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É Deus quem realiza esse processo de saúde em nossas vidas. E é por isso que quando somos alcançados pelo Evangelho e pregamos o mesmo, queremos que Deus faça uma obra profunda e integral naqueles que escutam a palavra e em nós que já fomos recebidos por ela, curando o fundamental e desenvolvendo por seu santo caminho o Evangelho, o que nos falta. Então, qual é o chamado ministerial da igreja? A igreja é chamada a pregar, a ensinar a palavra, como Cristo ensinava nas sinagogas. A igreja é chamada a pregar o Evangelho do reino de Deus,
como Cristo pregava o evangelho, as boas novas do reino. E a igreja é chamada a pregar o evangelho que cura, a viver uma terapêutica evangélica, ou seja, viver a graça de Deus, como Cristo, que no passado, enquanto em vida, curou tantos para manifestar o caráter de Deus nessa terra. E hoje, através de sua graça, continua nos curando da nossa doença fundamental, que é o pecado. Que nós, assim, sejamos encontrados na dependência do seu Santo Espírito, encontrando forças para vivermos como igreja esse chamado. Lembrando, como nos diz Hebreus 10 e 23, que aquele que prometeu é fiel. Que o Senhor Deus nos abençoe e que possa usar da sua palavra em nossos corações. Amém. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor, né? Por tudo que Ele fez e tem feito através da sua vida, irmão. Essa mensagem falou muito comigo, porque muitas vezes nós, como igreja, não sabemos a função da igreja e como devemos trabalhar. Qual é a nossa função diante do mundo? E muitas vezes a gente se limita por não conhecer, por não entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor já deixou como ordenança. Isso acontece porque muitas vezes falhamos no princípio do estudo da palavra, porque a palavra ela está aí ao nosso alcance. E o Senhor fala, se a gente pedir entendimento, se a gente pedir a sabedoria, Ele vai nos dar entendimento. E essa mensagem falou muito ao meu coração e me fez entender um pouco mais sobre o chamado da nossa igreja. E nesse último ponto, eu fiquei pensando o que nos impede de realizar cura. E eu não digo só cura física, porque a cura física eu diria assim, que está em outro estágio. Mas como o irmão falou, a cura espiritual. O que nos limita de estar transmitindo a palavra do Senhor? Porque o evangelho ele é uma resposta, né? Como o irmão disse, o evangelho ele é uma resposta ao mundo. É algo que traz a mudança. O evangelho é as boas novas. E eu pergunto, o que tem nos limitado, o que tem nos impedido de anunciar essas boas novas? E isso que tem nos impedido é algo que impede que a cura esteja acontecendo. Isso foi até engraçado como Deus usa. Essa semana a gente mandou um vídeo lá no grupo do Luca Martini e foi incrível agora quando eu lembrei disso. Ele postou um vídeo essa semana dele orando por cura. Eu não sei se todo mundo que está aqui viu. E ele orou. Estava no meio da rua, parecendo, de certa forma, aos olhos do mundo, um louco. Mas ele encontra uma pessoa com o braço machucado e ele acreditou que Jesus podia curar aquela vida. E ele gravando, ele orou e o homem se sentiu melhor. A dor que talvez ele estava sentindo passou, porque um homem acreditou no poder de Jesus. E através disso, a cura foi derramada. Eu vi uma frase essa semana que diz que o poder da oração não está naquele que faz, mas no poder de quem escuta. E muitas vezes a gente sabe que a gente não é capaz sozinho, só que a gente esquece que com o Senhor a gente é capaz. E falar sobre cura é algo muito delicado dentro da igreja, porque é algo complexo. Só que a gente tem que entender que existe a cura espiritual. E muitas vezes a gente só pensa na cura física e a gente esquece. E foi muito bom que o irmão falou sobre isso, porque me fez ver com outros olhos a partir desse ponto sobre cura. E eu agradeço a Deus por ter
capacitado, irmão, por ter usado a sua vida. E, enfim, só quis fazer esse breve comentário de algo que tocou muito no meu coração. Se alguém tiver mais algo a dizer, esse é o momento. Aproveitar que o irmão está aí. Vamos lá, galera. Pedro, tem uma coisa que você estava falando sobre cura que eu acho sempre muito importante a gente sempre deixar claro, né? Pelo menos eu não sou um cessacionista, como dizem por aí, né? Que é aquele tipo de percepção que diz que os milagres, as curas terminaram. Eu acredito que Deus pode curar, Deus pode realizar milagres em nosso meio, como Ele faz. Aqui no nosso meio, na nossa igreja local em Congonhas, nós temos várias histórias, nós temos várias pessoas que testemunham que Deus curou familiares, que Deus curou pessoas através da oração. Né? A própria Escritura nos diz que pela oração de fé uma pessoa pode ser curada. Eu acho meio uma certa petulância da parte das pessoas quererem dizer que Deus não cura mais, Deus cura. O problema todo é quando a cura se torna o único chamariz ou a única maneira das pessoas olharem para Deus, que é o que eu sinto, por exemplo, com uma certa ênfase nos movimentos neopentecostais hoje no nosso país, né, onde tem culto para curar as pessoas, culto para fazer milagre, como se isso fosse combinado com Deus. Ó, Deus, quarta-feira é dia de milagre, então tem que curar. E isso não encaixa. Deus pode curar, Ele cura. Nós, como cristãos, não podemos duvidar disso. Seja diretamente quando Ele faz um milagre, seja indiretamente quando Ele capacita. Quando Ele dá a homens e mulheres profissionais como médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e outros mais, que Deus capacita para fazer coisas incríveis. Né? Eu sempre olho para colegas médicos, enfermeiras e fico impressionado. Sempre brinco com eles que se não foi Deus que capacitou vocês, não existe uma outra maneira de explicar. Né? Porque é muito maravilhoso como um médico, uma médica pode ajudar uma pessoa. Eu acredito que isso é uma expressão da graça comum de Deus para curar. E Ele também pode curar de maneira direta. Ele pode fazer com que um coxo volte a andar, com que um cego volte a enxergar. Só que o problema todo, na minha opinião, é quando isso se torna o foco do Evangelho e não a cura da alma. E não essa cura que é a mais importante, né? Que dá a nós condições de vivermos independentes de saudáveis ou não, que é o Evangelho da Graça. Então, Deus continua curando. Eu creio piamente nisso. Eu só não acho que Deus cura por tabela, como muita gente faz aí, uma certa propaganda que acaba muito mais denegrindo, debochando, colocando o Evangelho abaixo do que ele é, que é esse Evangelho que cura a alma acima de tudo. Né? Então, isso é muito importante que você está falando. Eu acho que quando a gente está doente, quando eu era mais novinho, e isso a gente ensina na nossa igreja local, você tem que orar para Deus. Quando você está doente, fala assim, me ajuda, me cura se for tua vontade, faz a tua obra em minha vida. Né? Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser praticado. Mas isso não pode ser colocado como uma determinação, como uma ordem, como algo que Deus vai fazer. Certa vez eu vi uma pessoa falar que era impossível que Deus permitisse que ela ficasse doente. E aí eu fiquei assim, olha, você não conhece os planos de Deus. Você não conhece os desígnios de Deus. Você não pode falar que é impossível. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus peque. É impossível que Deus deixe de ser soberano. Isso é impossível. Agora, muitas vezes, Deus tem seus propósitos. E o próprio apóstolo Paulo tinha um espinho que Deus não tirou da vida dele. Então, assim, Deus poderia ter tirado esse sofrimento que nós não sabemos qual é? Poderia, mas ele não tirou. Então, eu acho que a cura mais importante, mais fundamental é a da alma. Mas a do corpo, quando é da vontade de Deus, ele com certeza faz e continua fazendo. Essa questão de orar... Pode falar, Pedro? Pode falar, mano. Ou essa questão de oração, de crer, né? Nós devemos lembrar que nós fazemos uma oração fraca, mas que o nosso Deus é forte, né? Eu escutei isso em um estudo aqui na cidade, que nós temos uma oração fraca, de tanto nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para que interceda por nós, né? Mas o nosso Deus, ele é forte para fazer muito mais além do que pedimos, né? Do que nós clamamos a Ele. O que eu acho muito interessante em nossas orações é que muitas vezes a gente ora assim, Senhor, faça a tua vontade. A gente pede, Senhor, me cura disso, mas faça a tua vontade. Daí, quando a vontade do Senhor não vai ao encontro da nossa, a gente se questiona.
Mas muitas vezes o Senhor, ele vai entrar com a provisão, ele vai entrar com a cura. Mas tem momentos que não é aquilo que é a vontade dele para nós. E muitas pessoas, eu vi um pastor falando isso, fez muito sentido para mim, se agarram em Deus como se ele fosse uma muleta para chegar até certo lugar. Aí quando chega lá, não precisa mais do Senhor, descarta a muleta, descarta o Senhor. E às vezes, pensando sobre cura, eu vejo que as pessoas são assim, quando estão doentes, quando estão mal, quando precisam de algo, clama, busca, jejua. Mas quando vem uma resposta positiva, ou de certa forma uma resposta negativa, abandonam o Senhor. E como o irmão falou, eu creio em cura, sim, mas se a cura for da vontade do Senhor. Porque, como eu falei, sozinho nós não podemos nada. Mas com o Senhor a gente pode todas as coisas. Então, se for da vontade do Senhor, que eu estenda a minha mão e que vidas sejam curadas, amém, vai ser feito. Mas se não for da vontade dele, isso não vai ser feito. E uma coisa que gera muita dúvida em mim, conflito em mim, já parei muitas vezes para pensar e analisar sobre isso, é quando é a vontade do Senhor, quando não é, quando eu posso orar por cura e quando eu não posso. Porque eu acho que muitas vezes a gente não ora pedindo cura por outra pessoa por medo. Porque, por exemplo, eu posso estender minha mão aqui e orar, por exemplo, a vida do Tiago. Ah, Senhor, cure a vida dele. Só que o meu medo é o seguinte, será que o Senhor vai curar? Será que não vai? Será que esta é a vontade do Senhor? Eu queria ouvir de vocês e o que vocês pensam a respeito disso. Eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso, porque isso é uma dúvida, acho que todo mundo apresenta ela. Ou já teve ou tem. Eu queria ouvir de você, Jonathan, um pouco sobre o que você pensa sobre isso. Então, eu entendo assim, quando eu sinto que eu devo orar por alguém, eu devo orar por essa pessoa. A questão de que se Deus vai curar ou não é algo que está em seu soberano saber e controle. E é por isso que uma oração para mim que é mais saudável é essa oração que fala: Senhor, nós desejamos que essa pessoa seja curada. Senhor, tu conheces os nossos corações, tu sabes o quanto nós amamos essa pessoa, o Senhor sabe o quanto nós queremos que ela seja restaurada. Mas o Senhor faça a tua vontade, né? O exercício de pedir uma cura para mim, de pedir uma restauração de saúde, é um exercício de extrema humildade e de extremo exercício do nosso coração entender a soberania de Deus. Porque eu não posso orar esperando que Deus vai fazer o que eu quero. Eu tenho que orar pedindo para que Ele faça a sua vontade. O princípio fundamental lá na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Então, eu acredito que se eu já teve aqui na igreja onde eu reúno, por exemplo, nossa igreja ela está numa localização que é perto de uma BR, então passa muita gente, viajante, andarilho, gente que está andando meio sem rumo. E às vezes, uma vez entrou uma senhora na igreja e eu estava pregando, eu não sou pastor, mas eu estava pregando e as pessoas acham, né, que quem prega é o pastor. Ela acabou o culto, ela chegou perto de mim e falou: ô pastor, você podia orar por mim? Porque eu estou sentindo muita dor, você podia orar? Eu falei: claro, eu posso orar por você. Eu posso pedir que Deus faça a vontade dele em sua vida. E eu oro no desejo que Deus faça. Mas eu não sei se Deus vai fazer. E se Deus não fizer, aí nós voltamos a um princípio lá do livro de Jó, né? Que Deus deu e Deus tirou. Independente do que ele fez, o nome dele é louvado. Então, eu acredito, Pedro, que o que é mais importante quando oramos pela vida de alguém que pede, por exemplo, tem pessoas que trabalham com visitas em hospitais, né? Pessoas que vão aos adoentados em hospitais, em casas de doentes, é que elas orem, né? E peçam que o Senhor faça a sua vontade. Porque nós não sabemos, pode ser que Deus use a sua oração como meio de curar alguém. E Ele quer que você vá lá e ore. Mas nós não sabemos se ele vai ser curado ou não. Então, o que nós sabemos é que nós somos convocados a pedir a Deus. Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano, 1 Timóteo fala que todos nós devemos ter nossas mãos prontas para orar. Nós devemos estar prontos para orar por todas as pessoas, que isso é bom e agradável diante de Deus. Eu acredito assim,
Se alguém chegou e falou assim, olha, Pedro, você poderia orar por mim porque eu estou doente? A resposta é sim, eu posso orar por você aqui agora, eu vou orar com você para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Se a vontade dele é melhorar essa doença agora, ele vai fazer. E aí vem a outra porção terapêutica da oração para mim, né? Porque quando você se coloca à disposição de orar por alguém, você também está se colocando à disposição de estar com aquela pessoa. Então, muitas vezes, por exemplo, no trabalho de hospital, o irmão, a irmã que está acompanhando não só ora, mas está ali. Está sendo terapêutico para a pessoa, através do seu cuidado, sua atenção, sua presença. Então, eu acho que sim, orar, a gente tem que orar sempre, né? Jesus ensinou os discípulos a orarem sempre e nunca desfalecerem. Então, a gente tem que orar e eu entendo que o nosso coração pode ter dúvida quando a gente ora, porque nós somos fracos na fé, né? A história de Pedro, né? A gente quer andar em cima do mar, mas na hora que a gente vai para o mar, a gente afunda. Então, a gente quer que aconteça, mas nessas horas a gente tem que olhar para Cristo e falar, Senhor, o Senhor que é poderoso, o Senhor segura na minha mão, né? O Senhor faça o que o Senhor pode fazer. Então, eu acredito que nós devemos orar sim, e orar com fé. Não que haverá uma cura independente do que aconteça, mas que sim, Deus fará seu nome ser glorificado sempre através da oração dos seus filhos, independente do que aconteça. Amém. Verdade. Galera, mais alguém tem algo a dizer, algo a perguntar? Eu achei muito legal a visão. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bom? Eu achei muito legal a visão do Jonathan trouxe, que é o seguinte, que é esse negócio voltado para cura e coisas assim, não no quesito da cura em si, mas no quesito de todo esse processo, né? Como é que pode, o que acontece ali, né? Do Jesus agindo, de querer ver Jesus agindo. E é que nem o próprio Luca Martini, eu vi o vídeo, eu gosto de acompanhar o Luca Martini, ele fala o seguinte, que a gente fica nesse pensamento de e se Jesus não curar, né? E se não acontecer a cura? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é e se acontecer, né? E se houver cura? E se o nome de Deus for proclamado? E se o evangelho for espalhado? E se houver algo? E se acontecer? E eu acho muito legal que nos vídeos dele, ele mostra que o tempo inteiro, quando ele vai ir até alguém, ele sabe que pode não acontecer, mas a expectativa dele não é essa. A expectativa dele além de se acontecer, é o evangelho ser espalhado. Ele espera Cristo, ele espera que algo aconteça. Nem que seja, sei lá, a primeira vez que ele tentou, né, buscar uma cura, foi uma senhorinha, se não me engano, contando relato, e aí essa senhora não foi curada, ela estava com uma perna muito maior que a outra, tipo, muita diferença, e ele tentou curar ali para que voltasse, coisa assim, e ele contou que tipo, a velhinha não foi curada, ela sentia muita dor, andava até mancando. E por ela não ter sido curada, tal, ele falou assim, não, ele orou por ela, né? E aí ela não foi curada. Aí ele falou assim, não, posso orar por você de novo? Aí ela, não, pode. Aí ele orou de novo, não foi curada, aí, não, posso orar de novo? Aí ela, não, melhorou aqui, tô sentindo que tá melhor. E aí ele viu que por cortesia, né, por respeito, ela falou que tava melhor. Ou seja, tipo assim, no coração ele ficou tipo, ó, por carinho, hein? Podia ter dado certo. Mas isso não fez com que ele parasse. Depois dessa, logo em seguida, é o relato que o Pedro disse, logo em seguida, o cara continuou o caminho e aconteceu essa oportunidade. Ou seja, ele estava esperando em Cristo e Cristo honrou. Esperou em Cristo e Cristo honrou. E eu acho que isso é motivo para a gente. Motivo para a gente acreditar. Tanto não só, né, nessa ideia de, né, trazer cura para as pessoas, né, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mas também pregar o evangelho, que, queira ou não, também faz a gente tremer. É algo assim que é insano, né? Você chegar em pessoas desconhecidas e se falar, nossa, você já ouviu falar de Cristo? Pô, a pessoa pode falar qualquer coisa, a favor ou contra você. Então, tipo, isso é insano, muito insano. Mas é muito legal. E detalhe também, né? O relato que o Pedro falou, ele estava voltando para a igreja. Então, praticamente, meio que ele já tinha desistido de encontrar alguém, nem imaginava que ia encontrar alguém que precisava de uma oração. E também é bom a gente ressaltar que ele sempre procura, quando ele fala, ele sempre procura glorificar a Deus. Ele sempre fala, nunca
que é algo dele, mas sempre que é algo que Deus que vai agir, que Deus vai ser glorificado, que é revelado ali através da cura. E igual o Pedro falou, né? Não é a nossa oração que tem poder, mas quem ouve a nossa oração é quem é poderoso. E quando nós oramos com o intuito de que a vontade do Senhor seja feita, independente de se a nossa vontade não é feita, mas sabemos que a vontade dele está sendo feita. E isso que, independente se a gente fica triste ou feliz, nós devemos estar alegres com isso, porque ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele está no controle e sabe muito mais do que os nossos olhos veem atrás da montanha, dos montes. E tem uma coisa muito interessante também, quando a gente fala de cura. Eu estava ensinando quarta-feira passada aqui na igreja, e eu até comentei sobre isso, que eu exemplifiquei, né? Eu falei, digamos que eu caísse morto ali na hora da pregação, né? Aconteceu um treco no meu coração, morreu, foi para a glória, né? A igreja primeiro ia tomar um susto tremendo, né? Porque o homem morreu no púlpito, depois ia ter que tomar as medidas cabíveis, né? Ia ter que ir lá, pegar meu corpo, chamar a funerária, pipipi, fazer o quê? Arrumar. Eu acredito, não ia saber, porque eu estaria já no Senhor descansando, mas eu acredito que iam fazer um velório, colocar lá o meu corpo no meio do salão. Eu falei, imaginem que no meio do velório eu levanto e falo, gente, tô vivo, acordei. Eu acho que não ia ficar uma alma penada dentro do salão, ia todo mundo sair pelo ladrão. Mas se você pensar, é isso que Cristo faz com a gente. Ele pega pessoas mortas em ofensas e pecados e torna elas vivas, né? Então, assim, veja o quão poderoso, o quão grande é essa função terapêutica, essa função curativa do Evangelho enquanto salvação da alma. Ele dá a vida a quem está morto. Ele permite que pessoas que outrora estavam condenadas se tornarem filhos, se tornarem pessoas que têm o benefício da filiação com Deus. Então, assim, é impressionante a obra da salvação desse ponto de vista, que não apenas é mortificador, não apenas mata o pecado, como dá nova vida, como permite que nós, hoje, possamos orar por pessoas. Toda vez que alguém pede para orar, eu fico assim, gente, eu não deveria fazer isso, esse não é o meu lugar. Né? Eu sou um mísero pecador, eu nasci em pecado, fui concebido pela minha mãe assim, eu só sei pensar coisa errada, eu só sei querer fazer coisa errada sem Cristo, e agora eu estou aqui estendendo minha mão e orando por alguém. Então veja quão grande é o poder curativo do Evangelho, né? E o quão precioso é a gente ver, por exemplo, pessoas aqui na nossa congregação, já teve casos assim, gente que ficou doente e a doença agravou, mas a sua alma estava muito saudável. A sua alma estava glorificando a Deus no mais alto tom, né? E mesmo que Deus não tenha feito o que muitas vezes a gente quer, né? A gente não quer ver um amigo, um irmão, um parente sofrendo por causa da dor. Mas mesmo assim, mesmo em sofrimento, continuava glorificando a Deus por sua vida. Então, quando a gente está falando dessa função terapêutica, a gente sim está falando com certeza de levar a cura do corpo, mas é importantíssimo a gente lembrar de quão poderoso e quão maravilhoso é o Evangelho para a nossa alma. Eu acho que se a gente não coloca isso como pauta do dia para a gente perde, sei lá, 80% do que é o Evangelho para a gente. Se a gente não lembra todo dia, se não fosse a graça de Deus, eu estaria morto ainda sem Ele. Mas hoje eu posso acordar e mesmo se eu morrer, continuar vivo. Eu acordo e hoje, como crente, eu estou na expectativa de nunca mais morrer. Então, assim, porque eu estava comentando isso lá na igreja também um dia, eu falo, gente, se tem uma coisa que o crente não precisa ter, é saudade. Porque se tem uma coisa que a gente vai fazer é viver para sempre junto. Então, assim, a gente estava voltando das reuniões do Covid, né? E o pessoal estava voltando a estar ali reunido e a gente começou em turnos diferentes e agora a nossa igreja local está reunindo num turno só, então os irmãos estão se vendo. E aí sempre tem aquela coisa de colocar conversa em dia e tudo mais. Aí quando começou isso, eu falei, gente, não precisa ter tanta saudade, porque nós somos criados para viver eternamente em Cristo. Então, nós podemos ficar tranquilos que o pouquinho de tempo que a gente ficou separado por causa do Covid é 0,001% comparado à eternidade que viveremos junto com Cristo. Então, todas essas possibilidades, todas essas perspectivas
só podem existir em nós porque um dia Cristo nos salvou, porque um dia Cristo nos curou da nossa doença mortal, que é o pecado. Né? Então é muito glorioso e muito importante ter esse tesouro guardado em nossos corações, né? Que ele nos fortifica, ele nos orienta, ele nos dá esperança em meio a qualquer tipo de adversidade. Amém, né? Glória a Deus por tudo que o Senhor fez nessa noite. Opa. Em nós e através de nós. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Algo a falar? Senão vamos passar para o último momento, né? Que é o momento de pedido de oração. Vamos estar encerrando. Sobre o que o Jonathan falou, sobre a graça, eu lembrei de uma frase, acho que se eu não me engano é de Lutero, ou de Charles Spurgeon, que fala que toda vez que ele levantava pela manhã, ia lavar o rosto, ele lembrava do seu batismo. E isso fazia com que ele perseverava na caminhada cristã dele. É muito interessante porque a gente lembra da onde que a gente estava, de um terrível lamaçal de pecado sem condição alguma. E como o Jonathan falou, o Senhor ele nos tirou de lá, ele nos curou, ele sarou as nossas feridas que nós tínhamos e por eles nós fomos curados, nós fomos redimidos, nós fomos transformados. E não tem como nem poder imaginar quão maravilhoso é essa graça, essa grandiosa graça, maravilhosa graça, como diz o hino, né? Maravilhosa graça, como poder cantá-la, como poder proclamá-la de uma forma que as nações vejam que o quanto nosso Deus ele é poderoso, como ele é grandioso. Amém. Mais alguém, galera? Tem algo a complementar? Algo a perguntar? Se não, vamos passar para o momento final, o momento que a gente se volta a pedidos de oração, se tiverem. Esse é o momento oportuno para pedidos de oração. Logo após, estaremos orando por eles e encerrando esse trabalho. Eu queria pedir que vocês estivessem lembrando de mim em oração. O ano de 2020, por mais que foi um ano muito difícil socialmente falando, né? Por conta do Covid, por conta de tantas outras coisas, foi um ano de muitas bênçãos na minha vida, né? Tanto ministerial quanto profissional. E agora, no finalzinho desse ano, apareceu uma oportunidade muito interessante, muito legal para mim. Como eu falei, né, não falei, mas citei durante a mensagem, eu sou psicólogo, então eu trabalho também com a clínica, e também sou mestre, então sou professor. E eu fui convidado para dar aulas no Instituto Federal Mineiro, aqui de São João del Rei. E aí eu vou começar a trabalhar lá, é um trabalho provisório, mas é uma oportunidade muito boa para ganhar experiência, para poder conhecer esse meio acadêmico que são os institutos técnicos federais. Né? Então, assim, graças a Deus, porque foi um processo seletivo que eu fiz há 2 anos atrás, tinha até já esquecido desse processo, e né, agora, no finalzinho do ano, eu fui convidado para ele. Então, eu queria pedir a todos vocês que estivessem orando para que, né, vai ser um desafio, porque eu vou ter 2 empregos, vou ser tipo o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Vou ter 2 empregos, minha esposa vai poder falar isso, então eu vou trabalhar tanto como professor, como continuar como psicólogo no meu outro trabalho. Então vai ser uma carga horária grande, incluindo aí também todo o meu trabalho ministerial na igreja de ensino, a qual eu sirvo aqui em Congonhas. Então eu peço que você esteja orando para que o Senhor me dê aí as capacidades necessárias para poder servi-lo e poder, né, usar isso tudo que ele tem permitido que aconteça na minha vida para a glória dele. Então lembrem de mim em suas orações, por favor. Amém. Eu acho que o Pedro falou no início, parece que ia fazer 6 meses, eu acho, de PG.
Eu acho que esse final de semana inteira 6 meses mesmo. É o segundo final de semana e é uma grande bênção por Deus ter nos abençoado tanto, com tantos ensinamentos que nos edificaram. E também nós podemos ver que o nome de Deus foi louvado, foi engrandecido, foi tudo feito para a honra e glória dele. Amém. Mais algum pedido? Lembrando, né, gente, sempre de orar por nosso país, nossa nação, que a gente está passando por um momento extremamente complicado, esse coronavírus. Todo dia pessoas têm perdido entes queridos, que a gente possa se lembrar disso. Porque às vezes a gente só se lembra disso quando está acontecendo perto da gente, e a gente não pode ser assim, né? Como igreja, a gente tem que se compadecer pela dor do outro, mesmo que não esteja perto da gente, que a gente possa estar orando para que a vontade do Senhor seja feita, né? E que logo essa pandemia passe, isso venha encerrar, e orar por vidas, por salvação e famílias que estão sofrendo luto, né? Queria pedir o Thiago que estivesse orando, encerrando mais esse estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lhe agradecemos por mais um dia de vida concedido a todos nós, por esse momento em que estamos encerrando mais uma reunião do PG, que o Senhor possa estar nos abençoando, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que venhamos aprender, Senhor, mais e mais de Ti, da Tua vontade, do Teu querer, do que o Senhor tem preparado para nós. Pelo irmão que trouxe a mensagem, que o Senhor tenha usado ele, que possa continuar usando cada dia mais, que ele não venha falar nada de si mesmo, mas sim para engrandecer e bendizer o Teu santo e bendito nome. Abençoa, Pai, nós como igreja, que nós possamos conhecer a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer para nós, para que nós possamos levar a outras pessoas, para que elas possam ter cura, talvez não física, mas principalmente espiritual, aquela que pode levar ela ao Teu encontro, Pai. Graças te damos por tudo, pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que estão, por nós que estamos trabalhando à frente do PG, que cada dia mais pessoas para a obra do Senhor, Pai. Que não seja nada de nós mesmos, mas sim para engrandecer e bendizer o Teu santo e bendito nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, né, gente? Mais uma vez, queria agradecer ao Jonathan, em nome de todos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter se disposto a tirar um tempinho para estar aqui junto com a gente. O Senhor continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, e muito feliz por você ter aceitado o convite, e esperamos ter você conosco em breve novamente. Tem sido bênção. Pedro, eu agradeço, né? Agradeço mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Desde a primeira vez que eu participei, eu tinha dito antes e vou repetir, como a Amós falou, eu acho que essa experiência que vocês têm aí durante 6 meses vivenciado, de juntar-se mesmo à distância para estudar a palavra, para estarem juntos, para orarem juntos, isso dá glória ao nome de Deus. Saber que mesmo separados por distância, têm usado a tecnologia para poder aprender, para poder conviver, né, para poder aí estarem juntos. E agradeço o convite, eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar a palavra com os irmãos e com as irmãs, e aguardo o próximo convite. Né? Talvez eu não esteja muito disponível de janeiro até maio, mas se tiver oportunidade, me chama que a gente dá um jeitinho. É sempre muito bom estar aqui. Aproveitar o resto de dezembro, então. Pois é, né? Talvez. Eu não sei como é que é a agenda. Assim, esse próximo sábado, o Vitor está aqui, eu vi que a Ana também estava por aqui, aqui da igreja local, a Larissa também está aqui. Esse dia 19 a gente vai estar encerrando o nosso clube de leitura, que nós fizemos aqui durante o ano na igreja. A gente leu um livro do John Stott, Porque Sou Cristão, e agora estamos lendo o Peregrino. E aí a gente está terminando o Peregrino, então agora dia 19 eu já tenho um compromisso. Dia 26 é Natal, então acho que é um pouco, né, 25, 26 é um pouco complicado, mas a gente vai estar fazendo esse encerramento, vai ser bem bacana mesmo, vendo quem conseguiu ler a Bíblia. A gente fez um propósito
ler a Bíblia o ano inteiro. E aí vamos ver quem conseguiu, quem não conseguiu, nós vamos avaliar. Mas se não for esse mês, a gente combina outro dia, a gente dá um jeitinho na agenda. Isso aí não tem problema, não. Amém. Qualquer coisa a gente marca durante a semana também. Pode ser, é uma oportunidade. Não, a gente vai conversar. Vamos fazer uma agenda direitinho. Pode ser. Galera, então é isso, né? Boa noite a todos. Até sábado que vem. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Como a gente sempre diz, né? Venham e tragam mais um. E é isso. Até o próximo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço, galera. Uma última coisa, antes que eu esqueci de falar, eu vou mandar o texto do estudo para o Amos, aí o Amos compartilha no grupo, coloca para as pessoas que quiserem ler, ficar à vontade, tá certo? Beleza. Valeu, irmão. Beleza. Falou, galera. Falou, Até mais. galera.